Nós já falamos aqui do Henry Perry, né? Que é o cara que é um dos marcos iniciais do churrasco de Kansas, né? E então ele fala que muitas pessoas falam do início do churrasco como Henry Perry. Buenas, galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno e no vídeo de hoje a gente vai assistir Os Esquecidos do American Barbecue. Quem realmente criou toda essa cultura e acabou ficando pela história. Então, bora pro vídeo. Vamos ver Os Esquecidos, vamos ver um pouquinho de história. Eu adoro um pouquinho de história, que a gente consegue entender os porquês do churrasco americano muitas vezes nesses vídeos de história. Barbecue is Native American at its foundation. I think that gets glossed over. Ó, ele falou aqui que o churrasco americano ele é dos nativos americanos, né? Ele surgiu com os nativos americanos. The typical barbecue history narrative talks about indigenous people in the Caribbean. Que todas a origem fala dos caribenhos, né? Das tribos caribenhas que faziam barbacoa no barbecue. But there's a lot of dots that don't get connected when we start talking about barbecue in the American South. Mas falta ainda muitos pontos para se conectar para sair desse tipo de coisa que a gente está vendo aqui até o tipo do churrasco que é feito no sul dos Estados Unidos. We go from this raised platform in the Caribbean to this trench method. Para sair daquilo que os caribenhos faziam para esse tipo de sistema aqui, tem muitas coisas que não se conectam. Né? In the American South, because the trench method was not in the Caribbean, so something else is going on. Que isso aqui não era feito pelos caribenhos, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que o churrasco se transformou. Então vamos ver o que aconteceu nesse meio tempo. Enslaved Native Americans were barbecue's first cooks, but because os escravos, pelo que eu entendi, o que ele fala que Natives Americans são os índios americanos, né? Os povos originários. Então os primeiros a fazerem churrasco americano, né, nos Estados Unidos foram os índios americanos, os povos originários americanos. Indian slavery didn't work out, they Só que os índios, pelo que ele fala aqui, não trabalhavam, eles não conseguiram escravizar os índios, né? to African slavery, and so then that's e aí teve eles escravizaram os africanos, né, os negros africanos. Enslaved Africans and then later enslaved African Americans become barbecue's principal cooks. E aí quando eles escravizaram os negros americanos que se tornaram as pessoas que faziam o churrasco. Vou parar aqui para ler, vamos ver se eu vou conseguir traduzir aqui. Eu trabalhava enquanto o porco ficava shined, acho que é brilhoso, e cortava under the bed. Nossa senhora. I worked until I got my hog shined and cut it. Eu entendo aqui, tradução minha, tá, pessoal? Se vocês quiserem traduzir, mas ele trabalhava enquanto o porco ficava assando, né? E os índios chamavam isso de barbecue. Eu cortava os pernios e os shoulders, né, os ombros, né, as paletas. And barbecue or cooked it by means hanging it up over fire. E eu cozinhava ele em cima do fogo, na vala, aquela vala, né? Em cima de 2 poles, que seriam 2 barras, né? Então ele trabalhava enquanto ele esperava o porco ficar pronto, depois ele cortava, e os índios chamavam isso de barbecue. Interessante. Tá bem mal traduzido aqui, lembrando que isso não é uma aula de inglês e é uma tradução livre do Rodrigo aqui. Ó, Histórias do Kansas, 1942. Provavelmente alguém que comentou que fazia dessa forma. Hein? You know, a lot of people start the story with Henry Perry, but if you look... Nós já falamos aqui do Henry Perry, né? Que é o cara que é um dos marcos iniciais do churrasco de Kansas, né? E então ele fala que muitas pessoas falam do início do churrasco como Henry Perry. Newspapers from the 1800s. It was clear that there were some
mas eles falam, mas tem jornais que falam do churrasco muito antes dele, de 1855. In that part of Kansas, as early as the 1870s, maybe even earlier. É um pouco da história do Henry Perry lá, que, né, aquela coisa que a gente falou, os escravos faziam isso, depois eles foram soltos e abriram os seus negócios, né? Então eles já faziam isso, provavelmente o Henry Perry foi o primeiro cara livre a fazer churrasco americano. And in many cases, barbecue came... Essa cena aqui é bem impactante, né? Se a gente olhar aqui, quem tá fazendo churrasco, né, é um homem negro, preto, né? E o resto, todo mundo que tá usufruindo do barbecue é branco, né? Que provavelmente eram os escravos que estavam fazendo esse churrasco aqui, ó. É uma imagem de 1916. With slavery. African Americans emerged from slavery with a competitive advantage in barbecue. It was just understood that the very best barbecue was going to be made by an African American. So that competitive... Então, o que ele está falando aqui é que os escravos tinham uma vantagem competitiva porque eles é que sabiam fazer o bom churrasco, né? Advantage they leveraged into having what I called freelance barbecue gigs around the country. Então, quando começou a abrir os churrascos, as casas de churrasco, quem tinha habilidade, quem sabia fazer o melhor churrasco eram os escravos que faziam isso nas fazendas, né? Shift from kind of rural barbecue to urban barbecue, where you need more capital in order to have a barbecue business. And one of the long-standing problems for African Americans back then and even today is access to capital and freedom. Ó, e aqui, ó, um dos grandes problemas que eles tinham logo depois que eles foram soltos, né, para abrir os seus negócios, para botar isso adiante, era a questão do dinheiro. Não se tinha dinheiro, não se tinha financiamento como se tem hoje. From other people to just, start their business where they want to and grow their business how they want to. Of course, we couldn't. At that time, you didn't borrow money from the banks. Você não conseguia dinheiro dos bancos, você conseguia dinheiro dos caras que vendiam ou alugavam as junk box. Então o dinheiro era emprestado pelo cara que alugava a máquina, como se ele adiantasse a máquina da junk box, o valor para os caras poderem tocar o negócio, começar o negócio. The way that Native Americans have been erased from the barbecue narrative is a template for what's happening to African Americans now. When white Europeans come to the American South and they see Native Americans cooking a certain way, they all call it barbecue. Ele está falando aqui sobre quando os imigrantes, né, brancos e europeus chegaram nos Estados Unidos, viram os caras fazendo barbecue, né, e chamavam de barbecue. But then within 150 years, whatever Native Americans were doing is not barbecue anymore. Mas o que eles estavam fazendo agora já não era mais aquele barbecue que os índios faziam, já era uma outra variação, né? White barbecuers are doing is more and more being called the norm. And the best example of this is sauce. You'll hear people say, oh yeah, real barbecue doesn't have sauce. African Americans will be like, who says? Aqui eu não peguei muito bem, mas ele está dando a entender que os brancos já não usavam mais o molho, ou usavam o molho. Não consegui captar muito a mensagem dele aqui. Vamos voltar para nós entender aqui. Norm, and the best example of this is sauce. You'll hear people say, oh yeah, real barbecue doesn't have sauce. Algumas pessoas dizem que o verdadeiro churrasco não tem molho. African Americans will be like, who says? E os africanos, né, os negros vão dizer, como assim? Quem disse que não vai molho? Sauce is integral to African American barbecue culture. So, because the drumbeat of what o molho sempre esteve presente, né? Barbecue is being narrowed and narrowed, everything else is being pushed to the margins. Aqui eu vou fazer uma interpretação minha, tá? Porque eu não entendi muito bem o que ele falou. Mas é um pouco do que eu aprendi com o Caribé, que no Brasil também aconteceu. Aonde o europeu jogou um pouco para baixo do tapete da cultura negra e indígena, dizendo assim, isso é feio, não vamos fazer como eles fazem, vamos fazer do nosso jeito. E foi se perdendo um pouco dessa cultura. Então, o que eu entendo aqui é que
o que ele quis dizer é que aconteceu um pouco disso nesse momento onde começou a ter esse choque de cultura e os caras começaram a jogar um pouco da cultura negra, né, e preta do cara que fazia o barbecue e tentar menosprezar um pouquinho, dizer, não, o molho é ruim, o molho é não sei o que, isso que vocês fazem não é tão legal, como aconteceu aqui também, né, menosprezar um pouco que hoje a gente está tentando trazer de volta, né, mas essa coisa de menosprezar um pouco da cultura local e do povo que tu considera que é menos nobre que o teu. Então eu acho que foi um pouquinho disso que ele quis dizer aqui. Posso estar interpretando errado, o vídeo original fica aqui na legenda, então se vocês quiserem assistir o vídeo original com legenda e tal, para tentar pegar diferente, mas é um pouco da interpretação que eu faço de outros vídeos que eu assisto e outras coisas que eu consumo e que a gente percebe, assim, então é um pouquinho do que ele está tentando trazer, pelo menos pelo que me parece aqui. Now, I criticize the American Royal for not being diverse in terms of its Barbecue Hall of Fame. Olha, ele criticou aqui o American Royal por eles não terem diversidade no Barbecue Hall of Fame, que é o Hall of Fame, o corredor da fama, vamos dizer assim, dos principais churrasqueiros dos Estados Unidos, que todo mundo, né, ou a maioria dos churrasqueiros são brancos. And to their credit, they invited me on the board. And e aí ele foi convidado para participar do board ali, né? E eles estão tentando diversificar mais isso, trazer mais gente. African American woman was inducted just this past year, but Desiree Robinson. Desiree Robinson, que é essa senhora aqui, então já entrou pro Hall of Fame. Cozy Corner in Memphis. And there's just so many other people who need to get a shout out. O próprio Rodney Scott. My thing. Olha que cena bacana isso aqui. O Rodney Scott também é uma busca, eu acredito que também tenha ganhado bastante visibilidade nos Estados Unidos por causa disso. I'm just trying to remind people of the significant contributions that African Americans Aqui está um exemplo de que se faz barbecue em qualquer lugar. Ó. Have made to barbecue culture, something that's been lost the last couple of decades. Então esses caras aqui estão tentando trazer de volta, né, ou trazer luz para essas pessoas esquecidas, né? Os grandes nomes que começaram tudo isso. Bom, turma, um pouquinho de história, um pouquinho também de interpretação minha, afinal de contas aqui a gente está reagindo aos vídeos, né? Então tem que ter uma pitada da gente nesse tipo de coisa. Não é uma tradução direta aqui, não é o objetivo, né? O objetivo é a gente conversar e trazer esses assuntos. Então tem errinho ali de tradução, tem umas embananadas que eu não consigo traduzir, né? Mas é um pouquinho pra gente trazer à luz esses assuntos, trazer umas coisas diferentes e mostrar um pouquinho da história, né? Pra quando a gente começa a entender a história, a gente entende os porquês das coisas, né? Então é bacana da gente ver esse tipo de vídeo. Certo, galera? Se inscreve aí, não perde nosso conteúdo. Tem muita coisa boa, então se inscreve aí no canal, deixa um like, comenta, compartilha com os amigos para não perder esse tipo de conteúdo aqui, porque a gente está sempre tentando trazer um pouco de novidade e conteúdo bacana para vocês. Certo, galera? Um abraço!